Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 462 Gigante Polar. A batalha acabou, bem assim? A multidão estava atordoada. Do começo ao fim, Mad God só teve aquela pequena janela de oportunidade para forçar um contra-ataque. Young Seven dominou completamente o resto da luta. Os jogadores não puderam deixar de olhar para ele sob uma nova luz. Um sacerdote habilidoso desse nível era realmente outra coisa. Os sacerdotes no meio da multidão estavam especialmente animados. Quem imaginaria que sua classe poderia realmente ser jogada com tanto poder e domínio? Era um conceito comum que os sacerdotes só serviam para o papel de curandeiros. Não eram nada mais do que babás e enfermeiras molengas correndo ao chamado de outras pessoas, silenciosamente apoiando da retaguarda. Mas, como ficou evidente, até sacerdotes poderiam ser existências assustadoras em PVP, capazes de derrubar guerreiros de topo como Mad God. Depois de hoje, quem se atreveria a discordar? Esta partida provavelmente se tornaria um exemplo épico de habilidade que as pessoas referenciariam por muito tempo. Eu decidi. Eu também quero me tornar um sacerdote como Young Seven, exclamou um jovem de 17 anos de idade, com uma aparência ainda um tanto infantil, com punhos cerrados e olhos brilhantes de animação. Ele era chamado Starry Pride, um sacerdote normal de uma das guildas das Kickers United, Guerreiros United. Você se distrai normalmente e estraga as coisas mais básicas, como curar. Você quer se tornar um sacerdote como Young Seven? Talvez na sua próxima vida. Da próxima vez que percorremos uma masmorra, lembre-se de conjurar corretamente seu rio e logo quando um de nós for amaldiçoado use dispel. Um guerreiro o repreendeu com um sorriso provocante. Esses foram apenas pequenos erros. O que faz você pensar que eu não sou capaz? Starry Pride rebateu com raiva, seu rosto vermelho de vergonha. Young Seven desceu do palco. Desta vez, quero sua capa. Isso dá 3 peças de equipamento no total. Tire-os por gentileza, pediu Smoke Stab a Mad God que acabara de reviver. 3 peças de equipamento sublendário. Quão maravilhoso era isso! Não foi preciso fazer qualquer tarefa tediosamente difícil ou executar a mesma masmorra repetidamente na esperança de um bom drop. Tudo saiu de acordo com o plano. As Kickers United, eu me recuso a aceitar isso. Se vocês tiverem coragem, mande alguém para cima. Os olhos de Mad God estavam sangrando após suas 3 derrotas consecutivas. Era preciso saber que ele havia experimentado dificuldades incalculáveis para obter seu equipamento sublendário. A obtenção dessas 3 peças lhe tomara mais de um mês. Um mês em que ele não participou de nenhuma atividade da guilda, incluindo o cerco da Fortaleza Cripes. Mad God parecia ter esquecido que, em uma partida entre especialistas, confiar apenas em equipamentos não adiantaria. Ele havia se degenerado em um viciado em jogos de azar que não sabia quando desistir, impulsionado imprudentemente em uma tentativa de recuperar suas perdas. Smoke Stab estreitou os olhos, depois desdenhou, você já perdeu todo o seu equipamento sublendário. Com o que você vai apostar? Mad God queria dizer alguma coisa, mas não tinha palavras para refutar. Mad God, desça, não se envergonhe mais, gritou Depraved. Mad God entregou sombriamente os 3 equipamentos para Smoke Stab. Ele o encarou com fúria e perversidade, desejando nada mais do que rasgar Smoke Stab, membro por membro. Smoke Stab sorriu. Ele não poderia se importar menos com Mad God guardando rancor. Se você tem a habilidade, venha. Ganhando 3 peças de equipamento sublendário, Smoke Stab era como um tigre que ganhou asas. Por outro lado, Mad God era como um tigre que perdeu os dentes, incapaz de representar qualquer ameaça. Quando Mad God partiu, Depraved saltou para o palco. Os olhos de Smoke Stab e dos outros brilharam com intenção assassina. O fato de que esse ladrão não tinha se movido até agora deixava claro que seu objetivo era um só. Nian. Nirvana Flame. Desejo uma partida. Depraved olhou para Nian como um falcão que observava sua presa. A multidão, que estava animadamente discutindo a partida anterior, imediatamente se acalmou e se virou para ver a resposta de Nian. Esse cara está flertando com morte. Ele realmente desafiou o Nirvana Flame. Certo, ele está cansado de viver. Parece que ver o que aconteceu com seu parceiro não foi suficiente para ele. Todos aguardavam ansiosamente a resposta de Nian. Ele ousaria aceitar o desafio. O que faz você pensar que está qualificado? Se o seu líder da guilda me desafiasse, eu poderia considerar aceitar, Nian calmamente respondeu. Depois de pensar um pouco, isso fazia sentido. Se algum jogador aleatório da Angel Corps pudesse desafiar o líder da guilda as Kickers United, o que isso diria sobre o status de Nian? Nian instantaneamente resolveu o problema colocando-se em uma posição inalcançável. Assim sendo, se ele não aceitasse o desafio, ninguém o questionaria por isso. Se quer desafiar o líder da nossa guilda, que tal nos derrotar primeiro? Perguntou Lastiboy. Exatamente, ele está muito acima de você. Desafiar Nirvana Flame? Alguém como você não é digno. A multidão manteve-se firme em apoio às Kickers United. Ela se tornou a pedra angular de Calori. O próprio Nian era ainda mais reverenciado como uma existência divina. Como eles poderiam tolerar a provocação de estranhos? Depraved não se incomodou em retrucar. Ele murmurou um encantamento complexo quando uma criatura gigante se materializou diante dos olhos da multidão.
Ela tinha mais de 3 metros de altura, com pelo branco como a neve e uma aparência corpulenta como a de um urso, com um par de chifres longos e afiados na cabeça. A multidão soltou um grito de surpresa. O imenso tamanho da besta fez com que seus corações tremessem de medo. Puta merda, é um gigante polar. Um jogador na multidão reconheceu esta criatura gigante. Segundo as lendas, os gigantes eram existências que rivalizavam com os dragões. Em um confronto físico direto, eles eram ainda mais fortes que dragões. Suas garras afiadas poderiam rasgar as escamas de um dragão. Nian levantou uma sobrancelha de surpresa. Ele não esperava que a Angel Corps trouxesse algo assim. Parecia que eles haviam passado por um grande esforço para lidar com ele. Isso é suficiente para provar minhas qualificações? Eu ouvi que você tem um dragão dourado, Nirvana Flame. Eu quero ver qual animal de estimação é mais forte, seu dragão dourado ou meu gigante polar. Depraved declarou em voz alta. Ele estava seguindo as instruções de sua Ring Angel, que era arrancar Nian do pedestal. Nian zombou interiormente. Sua Ring Angel realmente tinha pesquisado sobre ele. Dragões dourados e gigantes polar eram existências equivalentes. Ambos tinham taxas de crescimento 20. A diferença era que o primeiro especializado em magia enquanto o segundo se especializara em combate corpo a corpo. Nesta pequena arena, um dragão dourado estaria em desvantagem óbvia. No entanto, sua Ring Angel não estava ciente de um fator muito importante. Normalmente, um gigante polar não teria problemas em vencer um dragão dourado. Mas Liu Gold não era um dragão dourado normal. Depois de ser alimentado com um cristal de evolução, sua taxa de crescimento aumentou de 20 para 25. Uma diferença de 5 pontos significava que Liu Gold ganharia 20% a mais de pontos de atributos cada vez que subia de nível. Nos níveis mais altos, essa diferença se tornaria enorme. Neste momento, o gigante polar era nível 59 e Liu Gold era nível 61. Independentemente se lutassem corpo a corpo ou à distância, o gigante polar estava fadado a perder miseravelmente. O que? Não me diga que o todo-poderoso Nirvana Flame está com medo. Depraved riu. Ele erroneamente tomou o silêncio de Nian como medo. Eu não sou contra aceitar. Mas vocês deveriam oferecer algo para me tentar. Afinal, qual é a graça se não há nada em jogo? Nian disse em um tom insípido. Pedir o gigante polar estava fora de questão. Já estava ligado a um mestre. No entanto, ele sentiu que a Angel Corps ainda deveria pagar um preço elevado. A multidão começou a suar frio. Primeiro Smoke Stab e agora Nian. O que há com esta guilda e o seu elevado preço de apostas? O que você quer apostar? A confiança de Depraved foi abalada. Afinal, ninguém conhecia a verdadeira força do Nirvana Flame. Ele quase nunca se revelava em público e nas raras ocasiões em que ele mesmo agia, a tragédia sempre abatia seus inimigos. Recentemente, sua convocação do Lorde da Cripta deixou uma impressão especialmente profunda na mente coletiva dos jogadores. No mínimo 5 peças de equipamento sublendário, ou sem conversa. Nian respondeu. Se ele pedisse mais, a Angel Corps não morderia a isca. Esta era a quantidade certa. Não era muito excessivo, mas ainda era o suficiente para doer. Equipamentos sublendários ainda eram bastante raros nesta fase do jogo. Por exemplo, as Kickers United tinham cerca de apenas 30 peças no total. A Angel Corps provavelmente estava um pouco melhor, mas definitivamente não tinham mais do que 50 peças. Depraved hesitou. Ele não tinha autoridade para tomar essa decisão. Então passou as palavras de Nian para sua Ring Angel. Depraved, o que você acha? Você acha que o Nirvana Flame é apenas um fanfarrão? Sua Ring Angel perguntou. Ele não podia deixar de se perguntar se Nian estava tentando assustá-los. Eu não tenho certeza. Esse cara é muito difícil de ler. Não consigo sequer imaginar o que passa por sua cabeça, Depraved respondeu. Ele sentiu uma quantidade tremenda de pressão. Talvez Nian fosse o único que poderia propor uma aposta tão ultrajante sem pestanejar. Este era um duelo entre Nian e sua Ring Angel. Sua Ring Angel ponderou suas opções por um longo tempo. Se rejeitarmos, a Angel Corps vai passar vergonha. Se concordarmos e perdermos, teremos de oferecer-lhe 5 peças de equipamento sublendário. Você terá que se decidir. Depraved cuidadosamente explicou. O gigante polar é definitivamente mais forte que o seu dragão dourado. Nós apenas não sabemos que tipo de truques ele está escondendo na manga. Se ele convocar sua montaria voadora, sua Ring Angel hesitou. Montarias voadoras eram existências muito mais poderosas do que monstros convocados. Desde que ele não invoque sua montaria voadora, nós aceitaremos a aposta. Recentemente, Nian provavelmente estava completamente focado em ganhar sua montaria voadora. Sua Ring Angel duvidou muito que ele tivesse tempo para fazer qualquer outra coisa. Entendido, Depraved respondeu. Ele não pensava mais em nada além da tarefa à sua frente. Posso dar uma olhada em sua montaria voadora? Não se preocupe, eu não vou convocá-la para a partida. Nian sorriu levemente. Aparentemente Angel Corps estava preocupado com a sua montaria voadora. Mal sabiam eles que ainda não tinha nem chocado. Tudo bem, eu aceito a aposta. Depraved rangeu os dentes.